Pois é, você telespectador do Canal do Boi. Vou falar agora de um assunto que impacta, evidentemente, muito mais o mercado de grãos e principalmente o cenário de grãos no Brasil, mas que também tem tudo a ver com a produção de proteína animal. Então, se você é pecuarista, produtor de bovinos, de suínos, de carne de frango, fique atento também, porque a mágica do negócio está em ser atento a todos os fatores do agronegócio brasileiro. Como você já sabe, logo na abertura, falávamos a respeito desse 12º levantamento da safra divulgado pela Conab na manhã desta terça-feira. Olha, vou falar dos dados, aqueles que você vai encontrar em qualquer lugar. Primeiro, a safra brasileira é recorde mesmo, são 119 milhões e 300 mil toneladas. Esse volume é 4,3% superior àquele que foi registrado na safra passada. Ok, isso você já sabia. O Brasil teve uma ampliação de área e teve um ritmo de produtividade muito bom. Estou até colando aqui a produtividade brasileira, que tem um destaque bastante importante, chega a um volume de 55,55 sacas por hectare. Portanto, uma produtividade média em todo o país também bastante elevada. Mas, nem de longe, esse é o tema mais importante que eu tenho para falar sobre soja. Na verdade, está até escrito aí na sua tela e você já sabe disso. Porque o Brasil, mesmo tendo 2 safras seguidas e recordes, confirma o pior estoque. É isso mesmo, o mais baixo estoque de soja desde o ano de 2011. E como o pessoal da área jurídica diria, pasmem, esse estoque baixo, do jeito que está no Brasil, ele vai garantir apenas 3,5 dias de consumo aqui interno. O que quer dizer? Entre os dias 3 e 4 de janeiro, o Brasil precisa ter colheita da safra 18-19. Se não tiver, não consegue garantir o consumo interno. Esse resumo ele é extremamente importante, porque desse levantamento é o fator mais relevante de todos eles. E olha, isso você só confere aqui no Canal do Boi. Essa análise você só acompanha aqui pelo Canal do Boi e ela é muito importante porque mostra um outro fator aqui interno no Brasil. Um deles é relacionado ao consumo interno. A Conab, para achar esses 434 mil toneladas estocadas no Brasil ao final da safra atual, ela teve que reduzir e muito a sua estimativa de consumo interno. Em agosto, essa estimativa era de 47 milhões de toneladas. Ela cai agora em setembro para 45 milhões e meio. Então, o consumo interno no Brasil fica muito baixo e isso, claro, dá um espaço para que o Brasil tenha estoque. Se tivesse mantido o consumo que estava sendo previsto até o mês passado, o Brasil não teria a soja nem para chegar até o final do ano, garantindo o consumo interno. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, que estão acompanhando a Agricultura BR, é em relação ao que acontece aos dias garantidos de consumo. São dados estratégicos que são importantes para se entender esse mercado. Ele está diretamente ligado à agricultura, mas influencia também a pecuária nacional. Olha só o que nós temos aqui hoje. Você tem aqui da temporada 14-15 até a temporada 17-18. Você vê que a campanha 14-15 teve 8,35 dias garantidos de consumo. A 15-16 ficou com 13,66 dias de consumo garantidos no país. Esse estudo foi feito pela equipe da Agricultura BR, você só acompanha no Canal do Boi. Na campanha 2016-2017 foi aquela que se teve a maior elevação, é isso mesmo, o mais alto volume de estoque de soja garantiu 18 dias de consumo aqui no país. Aí eu entro na 17 e 18, são as duas últimas colunas aí que você está acompanhando conosco, você observa o que nós temos. Você vê aí que na campanha 17 e 18, em agosto, a estimativa de estoque, comparando com aquilo que é consumido internamente, dava conta de 4,95 dias garantidos de consumo. 5 dias eram garantidos. E agora, em setembro, ela cai para 3,48 dias de consumo, porque o Brasil só tem
aqui um volume muito baixo de estoque. O volume de estoque do Brasil é de 434.200 toneladas garantidas. Por isso, fica realmente num cenário bastante complicado os dias garantidos de consumo. E o que chama atenção é que o Brasil vem com 2 safras recordes. E aí eu estava comentando que o cenário poderia ser muito pior. Eu falava isso. O cenário poderia ser muito pior, a Conab faz um ajuste, esse ajuste, claro, que considera a queda no ritmo de produção do Brasil, principalmente nas carnes de frango e também carnes suínos, esses dois mercados, essas 2 cadeias produtivas passam por uma situação bastante complicada. Teve também uma queda nessa intenção de confinamento do Brasil, aliás, cenário que se desenha todo ano, começa com uma intenção muito forte, mas aquilo que se confirma acaba ficando muito distante em relação aos confinamentos no Brasil. Com isso, a Conab achou subsídio para baixar o seu fator de consumo interno de soja. Cai 1,5 milhão de toneladas entre os números registrados em agosto e agora os números registrados em setembro. Acompanhe comigo como é que ficaram esses dados. Esses dados aqui chamam bastante atenção porque mostram o consumo interno de soja no Brasil desde a campanha 13-14. Na 13-14 eram 40.200.000 toneladas consumidas internamente. Na 14-15, 42.800.000 toneladas. A 15-16, 43.700.000. Na 16-17 sobe para 45.600.000 toneladas. Até o mês passado, a previsão de consumo interno, você vê na cor vermelha, eram de 47 milhões de toneladas. Compare comigo, na cor amarela cai para 45.500.000 toneladas de soja para consumo interno no Brasil. Como eu disse, há subsídios para se ter um entendimento como esse, como a Conab aplicou. Não é apenas um ajuste de planilha, como eu já disse algumas vezes aqui no programa Agricultura BR. Entretanto, veio muito a calhar, porque se não tivesse previsto essa queda aqui de consumo interno, o Brasil ficaria sem estoque e essa comparação ela é muito interessante. Então, você já viu aqui no Calor do Boi 2 situações assim, extremamente importantes e inéditas. Você vê apenas aqui na nossa programação esse estudo especificamente mostrando quantos dias o Brasil tem de garantidos de consumo no país. Aí entra um outro cenário. O cenário é aquele que nós falamos praticamente todos os dias. Primeiro, no cenário externo, nós temos aquela situação comercial de desajuste entre Estados Unidos e China seguindo, diferente daquele que era o entendimento da maior parte dos analistas e também dos políticos. Aqui no Brasil também, o próprio Blairo Maggi conversava comigo e também com o Walter Pulga Júnior, que acreditavam no ajuste. Isso não aconteceu. E aí, quando você tem um cenário na qual o maior importador de soja está não está comprando soja do segundo maior exportador e o terceiro maior exportador, que é a Argentina, teve quebra, aí sim você tem um cenário com o Brasil chegando a um número estrondoso de exportação de soja, que para muita gente é bastante viável, inclusive para a Conab. Conab estimou nesta terça-feira que o Brasil vai embarcar 76 milhões de toneladas de oleaginosa, é o que você confere comigo. Os dados são muito altos para a exportação de soja comparados aqui pela Conab. Na 13-14, aqui vem um histórico brasileiro, 45.690.000 toneladas. 14-15, 54.320.000. A 15-16, o Brasil teve uma certa quebra com soja, caiu para 51.580.000. Na campanha passada, chegou ao recorde de 68.150.000 toneladas, se tornando o maior embarcador de soja do mundo. Na 17-18, em agosto, mês passado, previsão da Conab eram de 74 milhões de toneladas e sobe agora, como você vê na última coluna, em cor vermelha, para 76 milhões de toneladas. Essa é a previsão de exportação do Brasil e isso explica por que o Brasil chega à sua segunda campanha consecutiva de recorde na produção, 119.300.000 toneladas nesta safra, com os estoques mais baixos desde o ano de 2011.